E aí, gente, sejam bem-vindos ao vídeo do domingo, o segundo vídeo comigo, você e o Rafa, tamo junto aqui conversando sobre essa lição maravilhosa. Então hoje, domingo, dia 22 de dezembro, gostaria que você lesse conosco aqui Deuteronômio, né? Vamos lá para trás, Deuteronômio 21, versículo 22 ao 23, diz assim, ó. Em todos os homens da cidade apedrejarão, e eu falei errado, é o 22 ao 23. Meu Como Deus. você fala, todos cometem esse erro, né? Exato, aí, tá vendo só? Foi a sua Aí, vez, ó. na 200 foi a sua vez, foi o presente. Caramba, mano, não pode vacilar com esses caras não, tá vendo? Eu tentei cortar o vídeo, mas não deu certo. Os caras pegou eu no flagra aqui, ó. Se alguém tiver cometido um pecado, que é passível da pena de morte, tiver sido morto e vocês o pendurarem num madeiro, e o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor seu Deus lhe dá por herança. Então, meu amigo, a gente aqui vemos novamente aqui mais alguns versículos bíblicos do Antigo Testamento se referindo sobre as histórias de Jesus ali no Novo Testamento. E eu gostaria de estar perguntando então o que a crucificação era para os judeus e como que era essa relação entre eles em impedir a aceitação de Jesus como o verdadeiro Messias. Quando a gente olha para esses textos, esse estudo da lição está muito bom porque ele está trazendo uma referência do Antigo Testamento. E às vezes a gente deixa de estudar o Antigo Testamento porque você sempre lembra do Novo como a história de Jesus e como o Evangelho. E a gente mesmo, sem querer, anula o passado, né? Então, se a gente lembra que o conceito era um ambiente judaico, eles seguiam muito as regras da Torá. Né? E lembrando que eles seguiam a linha, porque a Torá foi deixada por Deus, não existe nada errado nisso. Arrisca. Né? O problema era para onde eles estavam levando esses pontos. Né? E um desses pontos, falado em Deuteronômio, eles não podiam aceitar que Jesus fosse crucificado. Né? Eu também pecando aqui na palavra. Que Jesus fosse o Messias deles crucificado na cruz. Né? Eles pensavam que Jesus, ou o Messias, perdão, não Jesus, que o Messias dos judeus ia vir para salvar como um rei, né? Ele estaria ali num trono com uma coroa de ouro, tiraria os romanos, né? E traria salvação na terra. Então, em primeiro lugar, mesmo antes de entender a crucificação, cruz, eles não aceitavam que ia ter uma crucificação e ressurreição aqui na terra. Eles entendiam que era uma somente, né? E não uma segunda. E eles também não aceitavam porque era uma morte de humilhação, principalmente para alguém que fosse ser o Messias para os judeus e para os gentios. E aqui, né, Rafael, fala que é maldito de Deus, né? Pois o que for pendurar no madeiro é maldito de Deus. Literalmente falando que Jesus, ele carregou as nossas maldições, né? Ele recebeu uma maldição para ele mesmo ali, pagando esse preço todo que nós conversamos na semana passada. Mas isso nos traz também uma lição dizendo que a maior morte que o ser humano criou, que talvez, na minha opinião, nem você ser morto numa cadeira elétrica, que até então não existia, né? Para o contexto bíblico, supera ao que os romanos inventaram, né? Acho que foi o pior método de morte inventado até hoje, porque na verdade a cruz não tinha a intenção de matar, era a intenção de humilhar e torturar. E seria um exemplo, né? Então, a questão toda é diferente aqui, né? Então Jesus, ele pegou para si as nossas maldições, e os discípulos ali então, e as pessoas também que estavam vendo aquilo tudo, realmente, a gente para analisar, foi realmente difícil para eles aceitarem que o Messias, o tão esperado que eles queriam, morresse daquela maneira, né? E muitos ficaram meio assim, né? Meio doidinhos da cabeça depois que aconteceu a morte de Jesus. Porque o sábado, né, quando a gente conversou, né, com o João aqui, Sim, sobre Jesus sendo colocado na tumba, né, de José de Arimateia, mas aquele sábado ali com Jesus fora da cidade foi um sábado meio maluco, né, cara? Como que foi esse sábado em comum na Judéia ali? E Jesus guardou o sábado nesse contexto todo?
Sem dúvida, falando sobre o sentimento do sábado, foi um sábado de bastante luto e angústia, né? Os judeus têm o costume de ter um luto de 7 dias, né? Então, eles realmente rasgavam suas roupas, jogavam cinzas no corpo, porque eles sofriam realmente durante aqueles 7 dias. Então, se você trouxer para o contexto onde eles ainda não acreditavam naquela ressurreição, a gente não pode esquecer que eles não tinham o Novo Testamento, não tinham Google para pesquisar, né? Então, eles esperavam as coisas acontecer. Então, foi um sábado de muita dor, passando a sexta-feira de morte, e um sábado de muita angústia, porque eles não sabiam ainda tudo que ia acontecer, né? E sem dúvida alguma, Jesus, desde o início, assim como ele foi o verbo na criação do mundo, ele guardou o sábado, né? A gente ouve muito, é importante a gente trazer esse contexto, porque às vezes a gente está conversando com pessoas que não são adventistas e o sábado sempre vai entrar em foco. É muito comum a gente ouvir que o sábado é dos 10 mandamentos. Mas Deus, quando criou o mundo com Jesus ao seu lado como o verbo, eles aguardaram o sábado, descansaram o sábado. Não descanso físico, mas o descanso mental, para entender, né? Eu costumo falar que de domingo a sexta é o como a gente vive, né? E no sábado você para entender o porquê você vive. Então esse é o descanso, sem dúvida nenhuma, Jesus guardou o sábado. E esse foi um descanso merecido, né? Que Jesus teve. Com certeza, né? Rapaz. Eu sou do interior da Bahia, tomava umas peias quando era criança, já apanhava, já dormia cansado. Imagina Jesus ali. Isso é louco, aquele tempo todo sofrendo. Aí não dá, mano. Ele literalmente, naquela sexta-feira ali, das 3 horas até o domingo ali, foram horas bem descansadas, né? E ele mesmo comparou a morte com o sono, né? Então, pra ele ali foi só uma noitinha, né? Que nem você vai lá fazer uma viagenzinha lá e você compra uma noite no hotel lá. Só foi fazer uma viagenzinha de um bate-volta ali. Jesus, com certeza, cara, cumpriu a essência do sábado aqui na tumba. Só que enquanto ele tava descansando dentro da tumba, o bicho tava pegando fogo lá fora, cara. A galera tava meio doida lá fora na Judéia. Então se lembra que ali era a festa da Páscoa e todo mundo ali vindo para Jerusalém, conhecendo a cidade, comemorando a coisa toda. Aí chega lá, o templo, rasgado a cortina, né? Quem entrou lá conseguiu ver o Santíssimo, porque até então só o sumo sacerdote Caifás, que era o sumo sacerdote da época, que podia entrar e ver o que tinha lá dentro. Agora tava lá, o Santíssimo aberto para todo mundo. Segundo, essas pessoas que vieram conhecer a Jerusalém estavam atrás do grande Messias, que estava curando, que estava ressuscitando os mortos. Cara, cadê ele agora? Então você vem buscar a cura, né, e encontra luto e dor, né? Então, e sem contar os seus próprios discípulos. Os carinha estavam tudo lá, escondidinho. Dúvida, né? meio doidinhos lá, porque estavam com medo. Mas a gente vai conversar sobre a pessoa deles depois. Mas é isso aí, galera. O sábado em que Jesus estava ali na tumba foi meio maluca a coisa toda lá fora, enquanto ele estava descansando na tumba. Até os próprios líderes religiosos ficaram meio malucos e mandaram uma guarda cobrir, né, e guardar o túmulo dele, mas a história não parou ali naquele sábado. Amém. E por isso que eu e você vamos orar agora, porque acabou o vídeo de hoje. Obrigado, Senhor, porque conversamos sobre este assunto hoje aqui. Obrigado porque, por mais que a morte de cruz foi uma morte pesada, um sacrifício que realmente as escrituras diziam que era uma maldição. Obrigado porque o Senhor tomou sobre si as nossas maldições, os nossos pecados e resolveu e pagou de uma vez por todas. Amém. Obrigado porque estamos aqui conversando sobre a Tua palavra, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, meu amigo. Até amanhã. Uhul.